Vamos começar, né? Olá, boa noite. Lívia, um prazer estar aqui contigo aqui. Você aceitou o convite, gratidão antes de mais nada. A Janaína fez a ponte, né? A Ex- Janaína que faz parte da nossa mentoria, enfim. Quero te agradecer antes de mais nada, se apresente e transporte para a gente aqui. Maravilha, sim. A Janaína foi minha aluna, uma época do grupo de meditação, e sou terapeuta quântica, também tenho formação na área de contabilidade, então trabalho assim com resultados, tá? E mudanças de mentalidade, para a gente poder estar sempre equilibrando para alcançar qualidade de vida e bem-estar, tá? Sabendo que tudo isso se move através da mentalidade, né? Novos resultados, mentalidade nova. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do que foi com a Janaína na época do grupo de meditação. E eu trabalho através de atendimentos, né? E através de grupos de meditação também, tá? Então, é um prazer, obrigado pelo convite. Estamos juntos e Solange, Jennifer, prazer, tá bom? Agora já está lá no carro. Olha só que legal, que legal. É isso aí, não perde Que tempo, legal. né? E fica à vontade, tá? Eu tenho perguntas aqui, mas fica à vontade aí para você transbordar aí. A aula é sua. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta para vocês a respeito do que vocês já pararam para refletir, né? Falando um pouquinho sobre meditação. O tempo que vocês param sobre os pensamentos de vocês, se vocês têm constância nisso, ou se vocês estão mais no automático, ou vocês conseguem interromper os pensamentos de vocês. Eu queria deixar essa perguntinha aqui para vocês. Nossa, parece que isso foi algo que a gente falou hoje na mentoria. Foi algo que a gente falou na mentoria hoje. Alguém falou comigo que estava precisando sair do automático em relação a algumas tarefas que eu estava mandando na mentoria. Parece que. Uau! Então, né? Então parece que esse assunto está vindo à tona para repetir, para a gente voltar a refletir sobre isso, não é verdade? Realmente, o dia a dia, os afazeres, isso é muito importante, né? Fazer, principalmente quem tem um perfil muito executor. O autoconhecimento é importante para isso, né? Identificar qual tipo de perfil você tem. Se você é mais reflexivo, visionário, você não é tão executor. Então, sabendo essa diferença, você vai conseguir mensurar quantas vezes você vai colocar na sua disciplina esse. Se você é mais executor, você vai precisar de mais momentos de reflexão, sim, porque nós precisamos desenvolver isso. Porém, o seu perfil de executor tem que ser desenvolvido, tá? Mas não no automático, mas sim com estratégia. Então, como mentora de meditação, de mentalidade, eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês. Qual é o perfil de vocês e como vocês têm se adaptado durante a semana em pausas, em interromper pensamentos automáticos, né? Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho desse exercício e trazer um pouquinho sobre uma reflexão também a respeito de sonho e medo, tá? Para o teu sonho é o teu medo. Você já pensou, já parou para pensar qual a área que está mais bloqueada no medo da tua vida? No medo, tá? O medo é um sentimento, sim, de proteção, porque ninguém vai pular do 10º andar, é normal. Porém, quando ele te freia, te paralisa, ele não te deixa avançar para o teu sonho, ele é um sentimento negativo e ruim para seguir em frente. Então, quais são as suas barreiras, né? Quais as áreas que você está paralisada no medo? E isso não pode ser maior que o seu desejo. Então, como você vai bloquear o teu medo, tá? Eu quero que você reflita aqui um pouquinho comigo sobre o teu desejo. O seu desejo, o teu sonho, é sonho mesmo? É só um desejo ainda imaturo, indeciso?
quer, mas não quer, vacilante, que te leva para um lugar para o outro, né? A gente tem desejo, mas às vezes a gente tem o medo que bloqueia. Agora, como a gente vai fazer para aumentar esse desejo, tá? Porque o desejo, ele é carregado de emoções, né? O desejo, ele é carregado o desejo do sonho mesmo, real. Ele é carregado de amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você começar a desenvolver isso dentro de você, tá? Você vai conseguir bloquear a... Você vai conseguir desbloquear o teu sonho e os teus caminhos, né? Se você quiser fazer pergunta, André, pode fazer. Bem-vinda, Janaína. Tudo bom? Que bom te ver Ei, aqui. Lívia, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Na verdade, Solange falando, desejo de escrever um livro. Legal, Verdade. Como que você trabalha a mentalidade através da meditação? Como é que você consegue associar essas duas ferramentas, para que você tenha a transformação da mentalidade? É a meditação guiada, né? Através da meditação guiada. Através de objetivos que a pessoa quiser alcançar. Eu faço uma análise numa primeira consulta e eu identifico quais são os bloqueios que a impedem e eu faço personalizado uma meditação guiada, né? Em relação ao desejo, ao objetivo, em cima do objetivo de cada um, né? É uma meditação voltada mais para visualização também do objetivo, né? É isso que eu Depende. estou entendendo. Sim, sim, sim. Show. Bacana, bacana. E como que a gente faz para mudar a mentalidade? Olha, existem duas maneiras, né? Uma pela dor e outra trazendo a consciência daquilo que você quer mudar. Às vezes a dor vai te fazer mudar uma mentalidade, o seu sentimento. Então, como terapeuta quântica, né, é alinhar sentimentos. O sentimento ele ajuda ou não, né, uma mudança de mentalidade. Para mudar mentalidade é trabalhar e observar sentimentos, tá? É como se fosse uma academia. A mentalidade ela se expande ou não, dependendo do sentimento, trazendo a consciência e observação diária do que você está sentindo. E como que você vai trabalhar a sua mentalidade como se fosse uma academia, né? Trazendo a consciência e refletindo através dos seus sentimentos e ressignificando isso. Como que você vai trocar os seus sentimentos? Ah, mas isso é verdade. Não levando tudo como verdade. Porque nem todo sentimento é verdadeiro que você sente. É possível trocar? É possível trocar. Renovando pensamentos. Como que a gente vai renovar pensamentos? Lembrando de algo que te favoreceu, que você conseguiu conquistar. Lembrando de uma conquista sua. Você está num dia depressivo, trazendo à memória aquilo que te trouxe esperança um dia, que te traz esperança. Então, renovando pensamentos através de resgates de bons momentos, de boas conquistas, te fazem fazer essa troca de mentalidade. Olha só quem está ali. Aí sim, hein? É porque eu acabei de chegar, gente. Aí elas vêm na porta, eu fico apertando elas. Legal. Olha só! Que legal. Que show, que show. Ô, gente, fica à vontade, faz Interromper, perguntas, bora aí, gente. tá? Bora aí. Bora. Queridos, então, vocês gostariam de... Quais curiosidades que vocês têm a respeito da meditação guiada? Qual objetivo, assim, que vocês gostariam de estar trazendo aqui hoje para a gente fazer um exercício bem legal? A Solange falou aqui sobre o desejo de escrever um livro. Meditação. Sobre como dar o passo inicial para você se desligar para começar
meditar. Porque toda vez que eu começo a meditar, a minha cabeça ainda tá ligada pensando em outras coisas. Então, qual é o conselho que você me dá para eu conseguir desacelerar e falar assim, vou meditar? Porque eu tô meditando, mas a minha cabeça... Então, eu acho que eu tô meditando. Perfeito. Você vai começar a meditar em cima do que você está pensando e falar, por que eu estou pensando isso agora? Vai me trazer algum resultado agora? Esse sentimento está me trazendo algum tipo de solução? Como a gente esvaziar pensamento não existe, tá? Zerar pensamentos não existem. O que existe é fazer com que os seus pensamentos sejam, vamos dizer assim, construtivos. Então, já é uma boa para você começar a meditar. Por que eu estou pensando tanto? Esses pensamentos são válidos e o que eu posso deixar de pensar nesse momento? E a sua motivação para meditar. Se os seus pensamentos estão te trazendo resultados positivos, está te fazendo bem, continua pensando, tá? Se está te trazendo criatividade, se está te trazendo construção de vida, se está te trazendo novas ideias, criatividade para a área financeira, pessoal, relacionamentos, amigos, mãe, pensamentos. O que são pensamentos bons, puros? São pensamentos que trazem bons relacionamentos, uma construção profissional, tá? Então, se seus pensamentos te trazem isso, continua pensando, amiga. Tá. Agora, a meditação, você tem que saber por que você quer meditar. Olha, eu tentei já meditar algumas vezes, é mais para aquela busca de equilíbrio e tal. Só que, vou ser bem sincera para você, às vezes que eu meditei de manhã, me deu sono e eu voltei a dormir. E à noite eu desacelerei ao ponto de, desligar o corpo também. Então, eu não consegui saber qual era o funcional, porque assim, eles falam que você busca seu corpo para o equilíbrio do tipo ali, o momento que você sente respiração, né? Então eu falo, não, mas eu tô fazendo alguma coisa de errado, porque eu não tô conseguindo, assim, focar. Então é por isso, porque eu não conseguia dar seguimento. Então o que tava na minha cabeça é o que você falou, que tem que... Por que eu tô pensando? Direcionar, então. Exatamente. Isso já é uma maneira de você meditar. Na meditação que eu ensino, existem outras maneiras. Tem gente que ensina a meditação esvaziando a mente. Eu ensino você a aproveitar o seu momento de reflexão sobre os seus próprios pensamentos, não esvaziar a mente. Entende? Não é ter um cabo de guerra com os seus pensamentos. Sai daqui. Não, é você continuar pensando, mas de uma maneira inteligente. Ótimo, porque dessa maneira, então, eu acredito que eu irei conseguir, porque da outra eu não consegui, porque eu não paro de pensar. Perfeito. Agora você vai continuar pensando. Ótimo. Agora, por que você está pensando isso? E anota, escreve, tá? Isso é uma maneira de você pensar inteligente. Entendi. Muito bom, gostei disso. Meditação pode ser em quais momentos, né? Momento que você tem. Vai fazer uma entrevista. Seu coração está acelerado. Então, você tem que observar o seu corpo, tá? Então, quais momentos que você medita? Quando você está com uma respiração ofegante, você precisa ajustar a sua respiração. Meu filho, esses dias, ele fez um exercício muito avançado. Ele foi pedalar com o pai dele, fazer uma trilha numa montanha, uma trilha. E ele só tem 14 anos. E o pai dele acelerou bastante. Fizeram 15 km, 15 quilômetros. 3 dias depois, durante 3 dias, meu filho ficou dolorido aqui, ó. Com a dor no peito aqui, né? O que aconteceu? Eu falei, filho, para, respira. E você descompassou a respiração dele. Então, assim, outro motivo de meditação é quando você está no trânsito, você está irritado, quando você está sentindo que você está ali estressado, ansioso, você não sabe o que está acontecendo, angustiado, você precisa parar. Seu corpo está pedindo para parar. Então, a meditação, você tem que saber por que você está parando, entendeu? Não é fazer porque está todo mundo mandando fazer, que está na moda. Não é nesse sentido. Show mesmo. Que legal. Eu peguei um link aqui que eu acho que é legal quando você está numa situação de uma mente bem quieta, uma mente bem imperativa.
É como se você estivesse pegando um carro em alta velocidade e você tem que dominar esse carro, né? Porque os pensamentos continuam a 220 e você tenta domesticá-los ali ou tenta dominá-los, assim. E muitas vezes o exercício é mesmo, não é nem observar os pensamentos, mas é observar a respiração, enfim, toda essa indústria, né, de pensamentos, né? É incrível isso, né? Imaginar que nossa mente tem capacidade de produzir tantos pensamentos, enfim, hoje eu tive um dia mais ou menos assim. Eu comecei o dia da manhã, comecei minha rotina, e vi aquele pensamento do medo, e aí eu observei, não, eu vou continuar. Aí na parte da manhã também eu tive uma situação em que eu tive que conversar com uma pessoa, convidar a pessoa para dar uma aula para gente, como você está dando aqui, só que a pessoa é da minha cidade. A pessoa eu conheço pessoalmente. Até agora eu nunca convidei ninguém pessoalmente. E na hora que eu ia convidar ela, meu coração começou a acelerar, porque eu tava com medo. E aí, 3 vezes eu falhei, eu não ia, né? E aí, na terceira, na quarta vez, eu cheguei perto dela, falei assim, e aí, comecei a conversar com ela, convidei ela aceitou. E aí eu já vi que a minha mão começou a tremer. Comecei assim, que Você se perguntou legal isso, cara. por quê? Observar isso, que lindo, né? Sim, você já se perguntou por que veio esse sentimento? Você conseguiu Minha identificar o insegurança. O medo dela não aceitar, o medo do não, de ser rejeitado. não? E eu nunca tinha feito um convite desse para. É como se eu morasse em Espírito Santo e estivesse fazendo convite pessoalmente. Geralmente eu só convido pessoas online. E é a primeira vez que eu convido a pessoa da minha cidade, sou de Ouro Preto, Minas Gerais. E aí eu conheço a pessoa também, né? A gente já teve outros projetos. Ela é professora foi muito legal porque eu vi tudo isso como se eu estivesse fora de mim. Eu vi meu Uhum. coração acelerado, as tentativas que eu não consegui. Aí depois eu fui de novo, eu consegui, a gente combinou, trocou o telefone, e a gente está analisando qual a agenda melhor para mês que vem. Mas é uma delícia você ver isso de fora, sabe? Exato. Ver isso de Então, fora. a gerir seus sentimentos e pensamentos, permitir que eles venham, mas não permitir que eles te dominem. Exatamente, exatamente. É como estar no trem e observar o trem de fora. O trem está a 1.000 por hora, você observar o trem de fora. Não sei se eu estou dando as imagens, mas eu imagino que é assim. É você se Exatamente. imaginar fora e E tentar quando ter você esse domínio. se dispõe a começar o dia dessa maneira, né? Fazendo uma autorreflexão, é exatamente isso. Você conseguiu falar exatamente. E aí, depois, teve essa senhorita aí chamada Jennifer, que fez um comentário lá no grupo lá, que eu falei assim, nossa, na hora eu falei assim, gente, eu fiquei. Aí eu respirei. Aí depois eu falei assim, não, tá, deixa eu desligar o telefone aqui, deixa eu sair do telefone. Primeiro ponto, né? Porque qual que é, eu não sei se tem essa coisa, quando a gente está numa situação de estresse, a gente tende a provocar mais estresse. E se a Uhum. gente respira, né? A gente tem o domínio da respiração, você fala assim, nossa, deixa eu me afastar disso. Quanto mais eu alimento isso negativamente, mais isso se torna tão maior do que eu. Tão grande ou tão maior que eu, né? E ali, na hora eu saí, não, tá, deixa eu respirar aqui e voltar para minha racionalidade. E foi maravilhoso. Então, o dia de hoje foi uma meditação ativa, assim, agora que eu estou fazendo essa análise aqui. Perfeito. Mas é uma delícia isso, porque antes eu não tinha esse poder, não tinha essa capacidade, sabe? As coisas aconteciam, eu respondia. É muito cansativo isso, gasta uma energia enorme e a gente acaba tomando decisões meio precipitadas, assim, sabe? E é isso. A Parabéns. Diana ainda está querendo falar. Bom, não, eu Peguei meu estou dedo. observando assim a sua capacidade já de desenvolvimento, né, na área meditativa, na gestão de emoções e na inteligência emocional. Já está bem evoluído. Tem pessoas que não conseguem realmente, como você falou, e gastam uma energia desnecessária. Agora, são 3 escalas, né, que a gente precisa dominar. Por que a Opa, meditação? bora! Quais são os pontos, né, que você já conseguiu ali, a plenitude, né? Existem os 3 passos. Você tem que romper as 3 camadas. E você começa pela respiração, que é o corpo.
Depois a alma, que quando você domina o teu corpo, tu reflete na alma, e quando você consegue ter conhecimento da tua alma, olhando de fora mesmo, você consegue romper ali a camada esférica, né? Que é do Alma aqui espírito. como emoção? Tá? Alma aqui é como o quê? Emoção? Então, a alma é emoção, sentimentos, desejos, vontades, pensamentos. A alma é isso. Show, beleza. É o que você domina, o que você controla, o que você tem o domínio próprio, né? Agora, quando você rompe essa camada da alma e consegue observar, se entender e se reconectar com a plenitude, com a camada do espírito, aí você entrou em alfa, que é somente através de uma pessoa, que eu, como eu sou, eu creio, não sou religiosa, né? Mas eu creio em Deus, que é através dessa plenitude, através dele, entendeu? Show. A Jairinha quer falar alguma coisa. Show. 3 Não, camadas. em menção que o André colocou, que ele fez o comentário anterior, né? E aproveitando, hoje aconteceu um lance comigo relacionado a trabalho, né? E assim, se fosse outro tempo, possivelmente eu estaria clamando com alguém, entendeu? Né, comentaria com alguém, falaria a respeito. Dessa vez não, dessa vez eu contornei de boa a objeção, acreditando, sabe, que é Uhum. possível, que vai dar certo, e nem chupa a pessoa, você tá entendendo? Então, antigamente, eu, quer dizer, aí assim eu posso me observar, entendeu? Porque eu já não tô mais naquele polo, entendeu? Lá onde ficou, ou como está o pensamento da pessoa, entendeu? Eu estou em outro polo muito mais evoluído. Essa maneira é a maneira conforme ela olha, mas a minha maneira de olhar é diferente. Então eu vou seguir os meus instintos, né? Então foi interessante o que aconteceu, entendeu? E aí eu pude me observar diante desse acontecimento, né? Eu achei muito bacana. Legal. É isso que eu queria comentar. E Perfeito. você percebe também, Janaína, e a Lívia também vai falar, que nesse momento que você está nessa escala aqui que ela falou, né? E na segunda aqui, que a gente está indo, né? Se Deus quiser, na terceira, mas você percebe que tem várias possibilidades? Sim. São assim, você fala, cara, nossa, tô meio que no estado, meio que assim, sei lá, não sei se é possível dizer isso, mas tipo 100% presente, você fala assim, nossa, eu tô me vendo, tô fazendo, meu coração tá acelerado, mas eu sei que eu tenho que fazer e vou fazer. E aí você percebe lá no fundo, o medo, você percebe o medo, você percebe o coração acelerado, você consegue perceber a mão tremendo, mas você foi, sabe? E se fosse aquela outra versão, uma versão, você deixaria só, você tremeria e não faria nada. E depois se encheria de culpa, falando assim, eu não sou nada, eu não consigo as coisas, eu não sou capaz. E aí, se eu tivesse ido lá, tomado um não, você falava assim, não, tá, sai, eu tô fazendo compra aqui, sai de perto de mim. Sabe, falasse isso. Eu, pelo menos, eu teria a satisfação de falar assim, não, eu fiz o que eu tinha que fazer. Mas se eu tivesse naquela outra versão, eu teria me destruído sem ter feito nada. Só no pensamento. Então, essa capacidade de gente, né, da gente se observar, da gente ter a consciência desse estado do momento presente, te dá várias possibilidades. Você pode até não fazer aquilo que você quer. Você tem várias possibilidades. Eu acho que isso que é a coisa mais maravilhosa, é que você está vendo as coisas acontecer e você tem a calma de escolher. Eu acho que é isso que é uma coisa assim que eu estou observando, assim, é muito legal isso. Muita gente não está presente nesse momento. Isso Acho tudo que é isso que é depende do foco e do observar. objetivo que você tem. Se você consegue cada vez mais se desprender do passado, olhar para trás e falar: nossa, a vida não me deve nada, eu não tenho nada para resolver lá atrás. Você tem muito mais probabilidade de ter uma mente muito mais de cocriação, né, do que
aquela pessoa que está agarrada ao apego, ao passado, ao ego, e a escala nós temos de sentimentos, né? Com certeza, quando a gente está naquele dia que a gente consegue realizar mais coisas, é quando a gente atinge a fé, o amor, a abundância, são escalas em hertz, são os maiores que tem. E você só vai cocriar, realizar algo quando você estiver vibrando nesse sentimento. O medo te Eu paralisa, acho que é isso. a dúvida, a indecisão, são escalas inferiores que te bloqueiam. É E isso aí. aquilo que pode tirar você do controle, você consegue dar um passo para trás, respirar e tomar uma decisão melhor, fazer escolhas melhores, do que você simplesmente O que é fazer escolhas melhores? fazer Né? escolhas melhores. Fazer escolhas melhores, fazer escolhas que... Escolhas são, de certa forma, são sementes que você vai colher depois, enfim. E Mas elas são você vê que você... fundamentadas num desejo profundo do teu coração. Por mais que venha o medo, você tem um desejo ali que se chama intuição. Isso que eu queria chegar nesse ponto aí. Quando você está nesse nível, você percebe isso, claramente. E você tem paz. Então, a paz é o divisor, né, de tomada de decisões. Você nunca pode tomar uma decisão na dúvida, no medo. Você não deve. Você não deve. Mas se a tua intuição, aí você para e medita. Isso aqui é minha intuição. É isso que eu quero fazer, mas o que está me paralisando? É medo? É medo do novo? É medo de ser julgado? Então, a meditação é maravilhosa, né? Porque você usa nesses momentos para trazer a intuição para você poder agir de uma maneira muito mais assertiva, né? E fazendo essas escolhas melhores, você consegue ter várias outras possibilidades. Nossa, que legal. Fica à vontade, gente, para fazer perguntas aí, tá? Estou fazendo alguns links aqui. Lívia, Você tem já leu? algum alimento Pode ir. vamos supor, que dificulta na hora da meditação? Tem algum quê? Alimento? Alimento. Olha, a alimentação, ela faz parte do teu corpo. E a alimentação, ela influencia muito, com certeza. Você precisa se conhecer. Existem alguns estudos que falam sobre a alimentação através do sangue, do tipo de sangue, tipo A, tipo B, tipo O, precisam de certos tipos de vitaminas, né? Tem pessoas que tomam café e não são estimuladas, tem outras pessoas que tomam uma xícara de café e já ficam aceleradas. Guaraná, né? Agora, a substância que você vai precisar realmente você tem que buscar um médico, um nutricionista para você saber quais são os déficits que estão acontecendo no seu corpo. E interfere sim na sua saúde mental, né? E corporal também, com certeza. Agora, um tipo de alimento específico, assim, eu não sou nutricionista, não tenho como te dar esse tipo de respostas, né? Até porque eu não sou muito estudiosa nessa área de alimentação. Mas você se autoconhecendo, qual é o tipo de alimentação que você busca mais, entendeu? Você viu o comentário da Jennifer? Eu acho que a Jennifer acabou de colocar o comentário da pergunta, gente. Consegui um é? livro Consegui agora à tarde. Olha isso. Caramba, legal. Mandar para vocês. Essa aula tá interessante, Manda hein? aqui, porque eu também já vi um livro sobre esse, é muito legal. Você descobre sua. Só que, na verdade, queridos, eu acho o seguinte: para falar sobre alimentação, em vez de ler um monte de coisa, procura um profissional da área e faz uns exames de sangue. Eu, por exemplo, fiz esses dias um exame de sangue geral, porque eu estava com a saúde debilitada, ansiosa. E eu reparei que era por conta do meu trabalho, que me deixou assim com batimentos cardíacos acelerados, né? Então eu precisei respirar mais. E eu observei o quê? Que eu tô com uma taxa de ferro altíssima, além do necessário, Dá um que pouco isso para mim. reflete em quê? Da mancha no rosto,
É, minha imunidade caiu um pouquinho por conta dessa situação. Eu sempre tive. Qual o nome daquela hemoglobina de sangue, anemia? Bem ali no limite. Então, assim, vai depender dos exames. Façam os exames, entendeu? E busquem profissionais nessa área. Que eu acho que vai contribuir para você aumentar. O que você precisa aumentar? Sua disposição, é, aquela serotonina, ocitocina que vem através do exercício físico, que te dá bem-estar. Você tem que observar se essas taxas estão baixas dentro de você, entendeu? Que é a ocitocina, é, que são essas substâncias internas que trazem o bem-estar. Por exemplo, mulheres, né, TPM, eu fico com baixo humor terrível, me dá vontade de chorar do nada. E eu sei que é uma semana, na TPM, é uma semana antes do período Duas. menstrual. Eu fico arrasada, parece, gente, não aconteceu nada. O que está acontecendo? Eu tô com vontade de chorar do nada. Eu fico me observando, aí vem aquela angústia, meu coração aperta. E eu posso tomar decisões, até às vezes erradas, nesse momento, mas eu já me conheço. Eu sei que aquele mês, naquela semana, eu vou estar passando por um período e eu posso revidar em alguém, interpretar algum olhar errado, estranho de alguém. Só que não é do outro, é do meu organismo, eu me conheço já. Tem gente que fica super irritada. No meu caso não é esse. Eu fico já mais depressiva, entendeu? Então, assim, é questão de observar pensamentos? Não. É questão de meditação? Não, não vai adiantar, porque é falta de substância, são hormônios desregulados naquele período e eu tenho que esperar e cuidar com ginecologista, com médicos específicos em hormônios, entendeu? Eu tenho que fazer esse tipo de tratamento. A meditação vai resolver esse período dessa semana? Não vai. Então você tem que ter um conhecimento muito holístico de como funciona o corpo humano, sabe? Porque às vezes a gente quer respostas através de uma ferramenta. E nós não somos só corpo, nós não somos só alma, nós somos espírito, nós carregamos uma essência divina dentro de nós. E quem é o caminho para essa essência? Eu creio que é Jesus, tá? Mas eu não estou aqui para falar dessa esfera. Eu estou aqui para falar da esfera da alma e do corpo. Eu não atinjo a alma corporal, tá? Eu sou especialista na área da alma, tá bom? E também tenho conhecimento na área do espírito. Porém, eu estou aqui para falar dessa camada da alma. Agora, vamos ter um pouquinho de conhecimento, expandir a nossa mentalidade. Nós somos seres divinos. Nós estamos daqui por um propósito divino. Não é um propósito só de egoísta, de suprir nossas necessidades. Se você estiver observando dentro de você que você está vivendo só para satisfazer as suas necessidades, você está sendo um ser humano completamente egoísta. E o egoísmo vai te paralisar, vai te levar para lugares de dor, para te fazer olhar isso, enxergar isso. Uhum. Show. Olivia, Nossa, profundo, profundo. Ó, gente, pode fazer perguntas, fica à vontade, tá? Aqui é mais um bate-papo mesmo, não estamos, enfim, nossa, que legal. Você acha que, o que impede a gente de estar 100% presente? O que impede a gente da gente estar, de ter essa consciência plena, assim, de estarmos conscientes para fazer melhores escolhas? Olha, a falta de domínio do futuro e Como é o que é? apego a falta de domínio do futuro. A gente quer dominar tanto o futuro, ou a gente pensa demais no futuro, ou a gente pensa demais no passado. Se preocupa demais com o futuro e quem tem excesso de passado? Pessoas mais depressivas. Está olhando muito para o passado. Quem olha muito para o passado está com falta de presente. E quem olha muito para o futuro? Pessoa ansiosa e que não tem aquela pessoa que quer dominar o futuro, mas a gente não tem essa capacidade. Então, ou é o ansioso ou é o depressivo. É a falta de estar 100% presente. Uma mente agitada, como é que faz?
Será que ela também não impede, não? A mente agitada depende. Depende de qual é a agitação dessa mente. Só passando por uma sessão, sim, para eu conseguir identificar. A mente agitada é o quê? Atribulada, ansiosa. Qual traz o sentimento aí, por favor, de uma mente ansiosa? Depende do sentimento. Não tem como avaliar assim agora. Entendeu? Quem só quer viver o presente? Oi, a Jennifer tá falando, mas seu microfone tá desligado. Lívia, você falou muito de viver, quem quer viver passado e quem quer viver presente, e o futuro. E quem só quer viver o presente? Me conta se há algum problema nisso específico. Ah, depende, porque não tem problema nenhum. Agora, se você não está fazendo nada no seu presente para construir seu futuro, porque o tempo passa, a vida vai passar. Uhum, É melhor o fim do que o começo. sim. É Mas assim, melhor o naquela, fim. naquela Porque um de dia não tudo criar vai muita acabar. expectativa no futuro. De viver, igual assim, eu tô acordando. Antes eu tinha muito dessa, vou usar minha roupa nova depois, vou usar meu perfume para sair, e agora eu me condicionei a viver meu dia, porque eu não sei se no final dele eu vou estar viva, sabe? Por tudo que eu vinha passando. E aí eu acordo, me visto a roupa que eu quiser, não tenho aquele controle de tipo de ficar pensando muito, vou vestir amanhã, vou fazer amanhã tal, depois eu faço. Não, eu quero só fazer agora, 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 agora. Tipo, vão sair, quero comer alguma coisa. Não, vou comer hoje. Vamos dizer o quê? Hoje. E assim, se você me falar o que eu quero fazer para daqui 10 anos, eu não consigo te falar. Entendi. Porque eu perdi um pouco daquele desejo de condicionar minha vida um pouco para frente, por conta de perda, sabe? A perda da minha mãe me bloqueou muito de querer fazer algo com alguém e depois não ter como fazer. E aí eu coloquei na mente que é melhor a gente fazer tudo e viver. Aí eu tô assim, quero fazer, faço. E aí o quadro Olha, de doença que eu isso é vivi, tô... maravilhoso, viver o presente do jeito que você está se propondo. Uhum, Agora, pensa se existe alguma motivação de fazer isso por conta de medo. Aí não uhum, vai ser legal. Eu não tenho como te responder isso, só você mesmo analisando e pensando, meditando, entendeu? uhum, Eu estou fazendo isso, vivendo agora por conta de medo, de uhum, perder algo, aí não é legal. Agora, uhum, viver o presente, porque você está em paz, porque você se conhece, você sabe qual a sua identidade, você sabe qual é o teu propósito. O senso de propósito, o senso de objetivo, nos ajuda e nos impulsionar a caminhar e evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. sim, Então, querer viver o presente de forma, porque eu estou com medo de perder tudo e eu quero viver logo agora, e aí uhum, não é legal, mas só você para meditar e responder, se autoanalisar, né? uhum, Agora, se você está vivendo o seu presente com senso de propósito, aí beleza, aí tá saudável, sim. né? Entendi, Qual o seu senso de propósito? Então, você entendi, precisa refletir sobre isso, entendeu? sim. É muito bom viver o presente do jeito que você está fazendo. Agora, às vezes, é só um pequeno ajuste que você precisa fazer. Continua assim, mas esse pequeno ajuste é necessário fazer. Durante algum tempo, algumas sessões, realmente, você pode. Algumas meditações você consegue se equilibrar. Entendi. E o propósito seria o porquê? Porque essa semana eu comecei a me perguntar muito sobre isso. Por quê? Por que eu tô aqui? Por que eu faço isso? E quando a gente começa a se perguntar muito, muitas das vezes a resposta que a gente quer não é a que a gente quer, né? Mas que vem de dentro do nosso coração. Porque, assim, às vezes a gente tá infeliz, tá fazendo uns negócios que não tem nada a ver, mas tem medo da mudança, tem medo de libertar, tem medo de sair. Uhum. E aí eu fiquei, mas por quê? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Mas aí o meu propósito tipo assim, era um medo também de medo de acabar tudo, medo de não estar trabalhando mais, medo de ficar sem ser livre, da liberdade. Então, isso que me condiciona a ficar sempre muito ativa, com medo de quê? De não ter atividade nenhuma. E isso que vai condicionando a mente, querer fazer, fazer, fazer. E aí entrou num paradigma que você falou e bate certinho. Quando eu fico com excesso de trabalho, excesso de cansaço, é por conta que as minhas taxas o meu corpo já mandou sinal que tem alguma coisa errado.
E aí, todo mês, como eu tô sendo acompanhada, porque eu tô fazendo tratamento de câncer, é uma coisa tão linda que, tipo assim, bate certinho. Mês passado eu tava extremamente cansada e sobrecarregada e falando, nossa, tô aguentando isso, tô aguentando aquilo. Fui fazer o exame, o ferro tava no limite, tô fazendo a reposição. Então, assim, é um conjuntinho de coisa que se eu acredito que agora eu parar aquele certo momento para meditar, acompanhando o segmento dos meus pensamentos, eu vou conseguir me entender um pouco melhor para continuar, porque senão bagunça a nossa mente, a gente fala, nossa, o problema é daqui, eu tô com problema daqui, e não consegue dar um caminho, mas que a solução tá dentro da gente mesma. Exato. Tá dentro de você. Uhum. Agora você vai ter que aprimorar e ir lapidando e ter paciência com esse processo. Tudo é um processo. A semente não vai nascer uma árvore de um dia para o outro, né? Uhum. Olha, isso aí, dona Lídia. Caramba, que show. Cadê as perguntas, Ó, galera? depois, Cadê as perguntas? depois eu queria muito que vocês, no final, a gente tirasse uma foto e vocês escrevessem alguma coisa que vocês tiveram de insight, de chave. Se eu conseguir transmitir alguma coisa para vocês, eu vou ficar muito feliz de saber de cada um. Se vocês puderem me postar lá, me marcar, eu vou ficar super feliz, tá bom? É uma maneira de divulgar também, de expandir É, isso para, né? transbordar, né? Transbordar, Exato, né? Isso é incrível. exato. Incrível. E você acredita que a meditação é uma maneira também de terapêutica? Você acredita nisso também? Sim, 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 acredito, com certeza. Terapêutica não Legal. é terapêutica de cura, de a meditação guiada ou a meditação sozinha, né, aprimorando, né, você pode levar você precisa levar ela como um hábito na sua vida, com certeza. Que São legal, coisas que que a gente não legal. pode deixar de fazer. O que a gente não pode deixar de fazer? Comer, alimentar o corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. São coisas que a gente não pode deixar de fazer. É para sempre. Oh, caramba, aí sim, hein? Que legal. E como que você conheceu a meditação? Assim, você acha? A meditação, acho que ela já estava em mim. E é o meu propósito. Exatamente, é algo que o grupo de meditação, né, Janaína? Você lembra disso? Fala um pouquinho aí. A meditação já estava em mim desde de muito tempo. Sempre me vi meditando desde criança, adolescente, mas na fase da adolescência, sempre fui muito autorreflexiva. E através da minha religião também, que é através da oração, né? Qual a diferença de oração e meditação? Posso até colocar um vídeo para vocês, falando qual a diferença. E, enfim, tem tantas coisas para a gente conversar, né? Então, assim, propósito de vida mesmo. Ela já estava dentro de mim. Só foi despertado, que legal. A Jaine quer falar alguma coisa? Não, eu ia aproveitar para comentar que teve uma meditação que eu fiz com a Lívia, que era no domingo. Foi tão legal que normalmente a gente tira o domingo, né, para ir até o Senhor, no templo, né, digamos assim, né, quem vai à igreja, enfim. E nesse dia pela manhã, a gente fez a meditação. Foi tão interessante que parecia que eu tinha ido assim, numa espécie de retiro, algo desse semblante, porque eu me emocionei na meditação ao ponto de parece aliviar o corpo, entendeu? Quando a gente se entrega tanto para aquilo que a gente sai dali leve pra caramba. Então, é isso, sabe, que eu posso falar assim, da experiência que eu tive com a Lívia, que foi tão super interessante, que igual quando a gente está mesmo no templo, vou dar esse exemplo, né, na congregação com mais pessoas, num ambiente assim apropriado. E essa meditação que eu tive com ela guiada foi daqui da minha casa, ela lá na casa dela. E foi essa experiência que eu tive. Então, é exatamente isso, entendeu? E fora os insights que eu tive também, que algumas coisas que eu fui me direcionando aí, né? Muito É isso. Você até me falou. Exatamente. Que legal, que Muito legal. legal. Nossa. Obrigada. Foi bênção saber, assim. A propósito, gente.
Eu espero que cada um encontre o seu propósito aqui. Eu tenho certeza que a nossa maior dor é uma pista, tá? De onde a gente encontrar nosso propósito. Boa. E realmente muitas pessoas falam isso, muitos coaches, e já ouvi falar de muitos, vamos dizer assim, mentores, pastores, né, de igrejas que também falam sobre isso. Então, uma pista, na sua maior dor, está ali seu propósito. E sim, tem aulas que eu posso dar de espiritualidade, sobre chamados divinos, que podem dar uma pista para vocês. Enfim, mas isso aí faz parte da minha mentoria, né? Já. Isso leva tempo, leva alguns dias para a gente estar desmistificando isso. E não é assim, em 5 minutos, né? Numa aula assim, de 1 hora, não Não é tem um como, mundo. entendeu? E é isso. Que Como legal. funciona a mentoria? Então, a mentoria ela funciona durante 1 mês comigo, tá? E são alguns encontros online. Pessoal, bem pessoal, personalizado, tá? Aí, se você quiser, me chama lá no privado, Lívia Periles. Ou te passo meu telefone por aqui. Não sei se o André passou para vocês aquela artezinha. Tem meu telefone lá, eu estou à disposição. Eu posso passar novamente, tá? Pode passar. A Solange também, olha só, o comentário dela, a nossa Solange, que tem 66 aninhos, e eu também gosto de ver um dia de cada vez, porque o amanhã não me pertence, já vou completar, não, ela vai completar 66 anos, sirva a mãe, sirvo mãe para todos sirvo de mãe para todos desse grupo. Solange é uma inspiração para a gente, que legal, né? Fala para ela o que acabei de escrever. Ah, tá. Obrigada, Solange. Eu não tinha visto. Que bênção. Tá vendo? A Legal. gente sabedoria na evolução. A idade Aqui, permite a gente entender que baixa cada dia o seu próprio mal, né? Entender que tem exato. dificuldades que nos levam ao divino, a Deus, assim, a um propósito maior do que só o nosso propósito, tá? A dificuldade nos ajuda também. Assim, você não vai ficar só no martírio, isso não é saudável também, né? Então, é tudo reflexão. Saber, pô, quanto tempo eu estou passando por isso aqui? Tô quantos anos nesse ciclo? Esse ciclo precisa se romper. Tô há anos aqui. A dificuldade nos ajuda a levar a um ponto de maturidade, de evolução, ok. Mas eu estou muito tempo nisso aqui. Tem quantos anos? Eu preciso romper com esse ciclo. Então, é dar um basta mesmo em certos ciclos repetitivos na sua vida, que é só através da sua escolha e busca de evolução. O que eu desejo aqui para vocês é isso. Legal, que legal. É, que legal, fala para ela. Então, eu acredito que essa evolução, né? Nossa, ela tem cada um vai ter uma jornada, né? Eu tô com 38 anos, demorei muito para chegar nesse nível, fiz terapia desde 17 anos, e a gente está numa busca muito grande sobre saber quem nós somos, né? E essa pecinha que cada vez a gente vai montando, né? Eu fico muito feliz que hoje eu consigo lidar com coisas assim que antes me tiravam completamente do chão, assim. E o meu lado emocional eu preciso muito priorizar, porque é um lado que eu, por muitos anos, foi um lado muito difícil de lidar. Então, assim, eu acredito que a gente está aqui para ser a nossa melhor versão, né? A gente está aqui para a gente construir isso dentro do que você falou, né, propósito, e eu acho isso muito legal, né? Você encontrar isso que te guia, né? Que seja quase um GPS, isso é muito bom também. E cada vez mais a gente entender como que funciona a nossa mente, porque se a gente não começa a entender isso, a gente nunca vai conseguir dominar, né? Se a gente não domina a nossa mente, a gente não domina mais nada. E é muito difícil você ser escravo da sua própria mente. Porque aquilo que o Freud disse, né? Descobre que você é escravo de você mesmo, né? Então, tenho a dizer isso, acho que a palavra é essa. A dor lapida, mas também constrói você também, né? Isso é muito, muito bom, muito bom.
Mais alguém querendo falar alguma coisa aí, gente? Tá sendo muito bom aqui, tá? Tá sendo Ai, muito bom. Mais alguém? Mais alguém? Eu quero. Lu, Michele, Sol, aproveitar que a gente tem Adi. uns minutinhos já, né? Não sei quanto tempo, mas acredito que estamos passando para os finalmente. E eu tô à disposição, eu continuo à disposição, tá, gente? De vocês, tirar dúvida, para poder. Às vezes a gente vai refletir e amanhã cai alguma ficha assim, né? Nossa, aquilo. E tô aqui à disposição, tá? Quero agradecer A nossa mentoria. Pode falar, Jennifer. Desculpa. pela sua clarificação que me deu no sentido de eu poder meditar com a organização dos pensamentos, porque eu achava que meditar que tinha que esvaziar minha mente, que eu tinha que ficar assim, ó, quietinha, parada, e isso fez muito bem para minha cabeça. Porque Então eu queria que era um você problema. compartilhasse lá para mim. Compartilha, escreve lá e compartilha com a galera. Então, Olha, tô assim, muito feliz, tá? Porque eu achava que, cara, eu não consigo, porque eu sou hiperativa, sou agitada, sou isso. E que bom. aí eles falam assim, mas você consegue meditar? Eu falei, eu não, minha mente não desliga. Então, eu... Você tem que falar isso, que você aprendeu isso, vai ajudar muitas pessoas, então. Nossa, Viu? eu começo, Legal. vou te marcar. Vai ajudar muita gente que é parecida com você. Tá vendo? Consegue desligar também, acha que o problema tá dentro. Pois é. É isso. Fiquei muito feliz, Jennifer. Que ótimo. Vai ter novos pensamentos organizados e estratégicos. A gente precisa viver de uma maneira estratégica, não aleatória. Que legal, que legal, que legal. Olha só, o link que eu estou fazendo aqui, a nossa mentoria chama Vida Leve, né? Hoje ela chama Vida Leve, já tivemos outros nomes, mas Vida Leve eu acho que. Por que Vida Leve, né? Porque de algum modo a gente está buscando tirar o excesso que não cabe mais na nossa vida. E eu dei até um exemplo ontem, que eu trabalho paralelo como mentor, mas o meu ganha-pão é como promotor da Coca-Cola, da empresa Coca-Cola, né? A maior empresa de refrigerante do mundo. E aí eu estava dando um exemplo ontem, né? Que eu fui num supermercado que não tinha atendimento há muito tempo, e a primeira coisa que eu fiz foi tirar os produtos vencidos, porque logicamente não tem atendimento, vai ter produto vencido. Aí eu fiz um link, olha, gente, olha, a vida a gente tem que tirar coisas que estão vencidas, né? Coisas que não faz mais sentido, fazer um detox. Muitas vezes a gente tem coisas que não faz mais sentido, sabe? E isso, eu cada vez mais estou me ligando ao minimalismo, que eu gosto muito, eu acho que menos é mais, né? Uma mente uma mente mais organizada, uma mente mais leve, sem preocupações, sem ansiedade, sabe? Eu já sei, olha, isso aqui já me deixa ansioso, então eu já tenho que trabalhar isso para viver uma vida mais organizada, sabe? Então, isso faz muito bem demais, isso é qualidade de vida, sabe? Não que a gente não precise de fazer terapia, mas, sabe, eu não quero fazer terapia pro resto da vida porque eu tenho emoções que, sabe, eu não quero ficar atropelando as minhas emoções. Eu não quero ficar pegando um carro em alta velocidade, emocionalmente falando, para ficar tratando disso pro resto da vida, sabe? Eu quero viver também. Eu quero ser feliz, eu quero ajudar pessoas, né? Quero ter uma mente organizada. Então, eu percebo isso, sabe? Vai tirando coisas. 80% já não dá mais para usar, e aí você vai tirando, vai pegando aquilo que você controla. Isso é muito bom, sabe? É leveza, por isso que chama vida leve. Exato. Perfeito. Maravilhoso. Parabéns. André, vai me fazer chorar, porque eu preciso mexer muito numa área que eu vou compartilhar com vocês, que é em relação a muitas coisas, assim, sabe? E eu tenho que mexer um pouco aqui em casa para poder tirar algumas coisas. Só que sempre quando eu começo a mexer, eu não consigo, porque essas coisas, depois que a minha mãe morreu, vieram tudo para minha casa. E aí, sinto assim que já me apertou a tal forma que eu preciso tirar, só que eu ainda não consigo tirar. Igual no meu guarda-roupa, se você abrir, tem excessos de perfumes, de hidratantes, mas que não são meus, são delas, mas que eu não consigo tirar tudo daquilo, de me esvaziar, porque eu sinto uma dor muito grande e, ao mesmo tempo,
Eu sinto que está me apertando, que está me enchendo e que está ali, só está um excesso. Mas eu ainda não sei como que eu vou tirar tudo e me desfazer. Eu sei que eu preciso, que vai fazer uma limpeza dentro de mim, só que eu ainda não sei como. Você deve ter algo para falar com a sua mãe ainda, né? Sua mãe, né? Oi? Você tem algo para falar para sua mãe? Pode ser que você tenha algo para querer falar com ela, alguma coisa no seu coração que você queira se conectar com ela ainda, de alguma maneira. Existe essa possibilidade? Olha, das coisas assim, que eu ainda preciso de falar, eu ainda não sei muito, mas eu sei que assim, essa forma de meditar, eu acredito que vai ser um caminho de conectar, sabe? Você sente saudade dela? Muita, muito, todo momento, desde a hora que eu acordo. Tem quanto tempo? Tem 1 ano e 8, vai fazer 1 ano e 8 meses. Mas a minha casa, ela é repleta de coisas dela. Muita, muita, muita. Tipo, a minha casa toda. Tipo, você vai andando, tem muita, muita, muita foto, muitas coisas espalhadas. E assim, por mais que tem dia que eu tô muito bem, tá vendo? As minhas estantes são tudo espalhadas com ela. As minhas roupas, tá tudo misturado. Roupa minhas, roupas delas. Meus perfumes, perfumes meus, perfumes delas. Então, parece que eu perdi um pouco a minha identidade e as coisas. E assim, fiquei com muita. Ó, olha só o guarda-roupa. Muita coisa minha, muita coisa dela. E eu não consigo me desfazer. Toda vez que eu vou me desfazer, parece que tá indo um pedaço de mim. Mas você Muita. está vivendo luto e você pode viver esse luto, não tem problema. Se você não viver o luto, a dor vai ficar maior lá na frente. Você tem que deixar doer agora. Você pode chorar agora. Entende? Mas assim, eu sou criticada, entendeu? Eu sou muito criticada por Não conta pode, disso. mas só que você não vai ser mais receber Porque, mais essas críticas, tá? sabe, igual esses dias uma amiga minha veio aqui em casa, virou para mim e falou assim: nossa, para que tanta coisa? E não entende que não são só minhas. Mas você está no seu luto. O seu momento é o seu luto agora. Tem gente que passa 1 ano, tem gente que passa 2, 3. Passar demais disso já não é tão saudável. Mas você está passando pelo luto. E se alguém falar para você assim, não chore por isso, você vai ignorar essa voz. Entende? Você vai chorar porque você precisa passar por esse luto. E você vai chorar de uma maneira inteligente. Como que é o luto? O luto é Jesus chorou pela morte de Lázaro, pelo melhor amigo dele. Ele é divino, ele é um ser divino. Se ele sentiu dor, nós somos humanos e nós precisamos sentir o luto. Então, essas fotos é uma maneira de você trazer o luto de uma maneira inteligente. Como? Obrigada, mãe, por todo o carinho que você me deu. Obrigada, mãe, por todo o momento presente que você esteve aqui. Obrigada, mãe, por todo o ensinamento que você me deu. Você não pôde me dar todas as coisas perfeitas, mas o que você pôde, você me deu. E eu honro a sua presença e os seus ensinamentos. Obrigada. E você vai chorar tudo que for necessário até se esvaziar. E no momento certo, você vai sentir paz de tirar todas as coisas como uma maneira de despedida. Na hora certa. Entendi. Despedida do corpo, você já se despediu do corpo dela, mas está faltando agora se despedir da alma dela e do espírito dela. Porque quando a pessoa está já falecida, a gente não tem mais contato com seres mortos, né? A gente não tem mais contato. Mas a gente tem lembranças, a gente tem memórias, a gente tem ligações emocionais. E você vai fazer isso de uma maneira inteligente agora, que é somente através do luto, e o luto tem que chorar. Tá bom? Entendi. Tá bom. Pode chorar. É necessário chorar. Show. Forte. Incrível, incrível. Queridos, eu vou finalizando aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade.
Estou à disposição, tá bom? De vocês. André, muito obrigada pela oportunidade e Gratidão. gratidão mesmo, tá? Transbordou, tá? Transbordou, assim, de forma incrível, assim. A Janaína ia falar alguma coisa? Meu Deus, eu tô emocionado aqui. Ah, que bom. Eu fico feliz, tá? Porque isso só confirma que eu tô no meu propósito, tá bom? Tá mudo, Gratidão. Janaína. Assim, sobre a questão do luto, entendeu? Mas depois eu vou chamar a Jennifer no privado. A gente trocar uma Lindo. ideia. Mas pode acrescentar alguma coisa aqui, se você quiser compartilhar seu conhecimento, é válido. Então, sobre o processo do luto, né? Igual você mesmo mencionou, tem pessoas que vão passar pelo processo do luto mais longo, tem outras que vão se recuperar mais cedo, né? Enfim, cada um com o seu tempo. Alguns vão É, negar, outros vão hã? negar, outros vão sentir raiva, né? Então tem que ver Eu o passei por um sentimento. processo de luto que eu achei que eu estava muito longa nesse processo, mas aí eu encontrei alguém que passou pelo mesmo tempo de processo comigo, então já não me senti sozinha. E citando a respeito de ente familiar, né, que se foi, eu perdi meu pai tem 17 anos. Pela primeira vez, agora, já tem um mês e meio, mais ou menos, que eu tive um sonho com ele. Primeiro sonho com ele, depois de 17 anos. Uau. Entendeu? Então, assim, e no sonho, assim, foi até interessante o sonho que eu tive com ele. E o processo do luto, ele leva para a gente entender, né, como que foi. E é exatamente isso. Desde que eu chegava no espaço onde a gente se convivia, sempre tinha ele lá. Não tinha como, mesmo não tendo vestígios, nada, roupa, foto, nada, ele sempre estava lá. A gente fica com a energia, parece, da pessoa, ela se foi para um outro plano, né? Ela vai estar sempre conosco. É mais ou menos um pouco da experiência que eu, né, tenho para falar sobre isso. Mas depois a gente entende. Depois eu vou te chamar, Jennifer, para a gente conversar um pouquinho. Tem que querer Show, entender. show. É isso, queridos. Tá joia. Gratidão, gratidão, tá? Gratidão. Gratidão, de verdade. Tá Foi joia. incrível. Boa Imagina. noite, gente. Com Deus, tudo de bom para vocês, tá? Muita paz aí. Amém. Boa noite para Tudo vocês bom. também. Ah, prazer conhecer. Até mais. Tchau, tchau.